Olá, pessoas, você é fruto herdeiro descendente de Benjamim. Quem não conhece, eu me chamo Matheus. É mais um vídeo novo desse canal, são todas as sextas. Semana passada caiu na quinta, mas vão ser nas sextas. Aqui eu faço notícias de futebol, dos times do Bayern de Munique, do Santos, do Grêmio e também do Manchester City. Você já torce para algum desses times ou simpatiza, né? Só gosta apenas? Deixe seu like aí que é muito importante. E também estou com uma meta de 1.000 inscritos, se você puder se inscrever. Quando eu atingir 1.000 inscritos, eu quero fazer um pós-jogo, né? Teve o jogo, depois eu vou falar sobre o jogo, né? Isso que é um pós-jogo. Então, se inscreve, ativa o sininho também, pra você não perder nenhum vídeo. Me ajude aí na minha meta, né? De 1.000 inscritos, se você puder e quiser, é claro. Se você torce para algum time rival, se você veio por isso, você também é bem-vindo aqui, desde que haja respeito, né? Pode ficar à vontade também no canal. Então a gente começa de ordem aleatória, cada vez a gente fala de um. Hoje vamos começar pelo Bayern de Munique, tá bom? Vou ver com vocês um dia que o Bayern joga, vou falar os locais que passa também. Antes de deixar falar a notícia, depois falar o lugar que passa depois, eu estava esquecendo, eu tô falando primeiro agora. E você falava de alguns e de outros não. O Bayern joga amanhã, 14h30, no sábado, contra o Borussia Dortmund, campeonato alemão. Em Casa TV, mas o canal GOT no YouTube costuma fazer revezamento do Bayern. Uma semana é um, outra semana é outro. E cada vez é assim, já reparei. Chega a notificação de um, depois do outro. Se eu não me engano, semana passada foi da Casé, mas não me recordo. Vou conferir aqui se é no canal GOT mesmo. Eu vou ver os canais que passam também, já retorno. Rede TV passa alemão, realmente era todos os jogos do Bayern, mas agora está passando só domingo, né? Só domingo. Vamos ver, porque isso aqui é clássico, né? Talvez muda o dia. Vou olhar lá. Ver se o canal novo também passa, o Esportes. Sport TV às vezes passa também, vou olhar também. Mas certeza mesmo, no OneFootball. Aquele aplicativo para celular e para computador. Ele passa todos os jogos. Isso é certeza. Eu vou ver com vocês se vai ser no canal GOT ou na Casé. Qual desses dois? Eu vou ver também se a Rede TV passa, se o Sport TV passa. E se o Xports também passa, já retorna, tá bom? Eu vi aqui, vai passar no Xports, no canal novo, e no canal GOT mesmo. Semana passada foi na Casé mesmo, vocês fazem esse revezamento. Na Sport TV não vai passar nenhum dos três, nem Sport TV 1, 2 e 3 não vai passar. Passa o alemão lá também, mas o Bayern não vai passar. Vai passar outros esportes nesse horário, horários parecidos também. E a Rede TV tá passando agora só de domingo mesmo, então não vai passar o Bayern, não. Passa 1h30, 12h30, esses horários assim. Então vamos ver as notícias do Bayern. Atalanta pegará Bayern de Munique nas oitavas da Champions. Acho que não vou ler por completo, não. Alguns que eu leio só o título. O técnico do Bayern de Munique tem um motivo, mas não fala qual, então vou ter que ler com vocês. A vitória sobre o Borussia Dortmund no sábado vai perturbar o Bayern. O Company, Vicente Company, está 11 pontos à frente de seus rivais, e tudo se resume ao segundo título consecutivo da Bundesliga para o treinador belga. Segundo, porque o Bayern Leverkusen ganhou naquele ano, para quem lembra. Né? Antes disso, o Bayern tinha ganhado 11 seguidos, ninguém nunca tinha ganhado esse tanto. Inclusive, o Bayern tinha ganhado seguido só 2 vezes e o Borussia também. Ninguém nunca tinha ganhado 3 seguidos em diante. O Guardiola que fez isso pela primeira vez. E os 11 seguidos ele ganhou uns 7 mais ou menos. 5, né? Depois disso, o Bayern foi dando continuação. Mas nesses 11 seguidos era pro Borussia ter ganhado umas 3, 4 vezes. Algumas vezes que eu abria 11, 15 pontos, 18. Depois ainda perdi o título ainda, né? Uma vez foi 8 pontos também. Mas enfim. Graças a Deus que deu Bayern, né? Sou Bayern na Alemanha, sou bávaro. Né? Enquanto isso, o futebol, eu sou o foco. Monólogo poderoso, direto e no quente de Company sobre o racismo e a culpabilização das vítimas. Na semana passada, tocou marcada a linha do jogo. Tem 39 anos, bateu em José Mourinho, treinador do Benfica. Pelas sugestões de alegado racismo por parte de Gianluca Pestiani, do Benfica. Obrigou o avançado do Real Madrid, Vinícius Júnior, a sair do relvado, estimulado pela celebração dos gols de Vinícius Júnior. Company falou sobre suas próprias experiências com racismo como jogador e treinador. E para o Clube Bruges, enquanto treinava a seleção belga do Anderlecht em 2021. E jogo pela seleção nacional. Sou o capitão da seleção nacional. Eu e nossa seleção fomos chamados macacos marrons, etc.
Depois que reclamei, então, vejo toda essa política acontecendo de novo, para destruir essa história. Então não há impacto, não há nada, e eu tenho voz. O que você acha das pessoas que não têm voz? De onde eu venho é meu pai. A decisão de Company de usar essa voz para falar está enraizada em seu país e em sua educação. Sou de Bruxelas. Falamos muitas línguas. Só em Bruxelas pode-se falar em francês, holandês, talvez um pouco de árabe ou lingala do Congo, italiano e espanhol misturados. De ser. Em 2024, na UEFA, você descobrirá que não se comunicar com as pessoas, ninguém fará o que você quer que faça. Isso é uma grande parte do que aprendemos. Vou levar isso comigo quando me comunicar com o grupo de jogadores. Entretanto, a cidade multicultural ajudou o Company a desenvolver um sentido de justiça social e a consciência da discriminação. Essa ideia também veio de seu pai. De onde eu venho é meu pai, disse ele uma vez. Suas experiências me deram força. Pierre Company fugiu do então Congo belga, hoje é RD Congo. Em 1935, como refugiado político, depois de cumprir uma pena de 13 meses de prisão, por participar em protestos estudantis contra o governo no poder, foi eleito para o Parlamento de Bruxelas em 2014 e tornou-se o primeiro presidente negro do país 4 anos depois. O racismo fez parte da infância de Compton. Quando era jovem, Pierre se casou com Joceline, a mãe de Vicente, uma belga branca, cuja morte em 2008 moldou sua própria direção política. Meu pai não foi aceito na família desde o início, explicou Vicente em 2019. Guardião, na entrevista. Minha mãe veio da aldeia mais rural que você pode imaginar. Quando ela chegou na década de 70 com meu pai, que veio direto da África, foi tão chocante, é uma ignorância. Meu pai sempre foi aceito por causa de uma personalidade. Era comum irmos a torneios juvenis, sempre chamados de macacos. Os pais gritavam, isso quase resultou em uma briga com minha mãe. Somos ensinados a ser mais fortes. O caráter da família em defender seus direitos e crenças é o que caracterizou a carreira de Compton. Depois de deixar o gigante belga Anderlecht por 2 anos como jogador em Hamburgo, foi para o Hamburgo depois, né? Ele logo se tornou um líder regular em campo do time de sucesso do Manchester City. Ao ganhar 4 títulos da Premier League, que é o campeonato inglês, né, a Liga Inglesa, Company admirado dentro e fora da cidade. Antes de retornar ao Anderlecht para dar os primeiros passos como treinador, com a pequena ajuda dos meus amigos. A formação se reflete até mesmo na escolha da comissão técnica. O amigo de infância Rodici Manianque é oficial do Bayern, Floribert Nangolan, que veio da academia do Anderlecht e jogou profissionalmente na Bélgica. Seguiu o Company até o Anderlecht. Burley e agora com ele no Bayern de Munique. Company não é a primeira escolha do Bayern para o cargo de treinador de 2024. Tem supervisionado o rebaixamento do Burnley da Premier League, mas tem sido um sucesso até agora. O Bayern perdeu apenas 3 jogos do campeonato desde o início da temporada passada. Está ao caminho de uma dobradinha no campeonato e na Copa com o primeiro título da Liga dos Campeões. Uma coisa que parece dar ao técnico do Bayern mais segurança no emprego a partir de 2020 é uma possibilidade. Depois de Vinícius e companhia terem derrotado o Benfica nos playoffs da Liga dos Campeões, na quarta-feira. O Real Madrid poderá enfrentar o Bayern nas quartas de final. Meditar exigências bem a 2 homens, Company e Vinícius. São preparados para um posicionamento contra o racismo, independente do custo pessoal. Uma coisa que aqui estavam meio umas escritas erradas, mas acho que deu para entender o que estava falando a notícia. Esse site estava escrito algumas coisas erradas, algumas palavras. Provavelmente revelou rápido de publicar. Toda vez que eu leio nesse site eu já reparei isso. Sempre tem algum erro de português. Mas enfim, se deu para entender, bom. Se não deu, o problema foi esse, tá bom? Foi o que eu li errado. Não. Outra coisa também que se faltou falar também, que a Copa da Alemanha tinha 6 anos que o Bayern não chegava na semi, né? Nem era nem na final, era na semi. Tinha 6 anos. E chegou esse ano novamente com compra. Ele fez um ótimo trabalho no Bayern, né? O Bayern tá ganhando quase todos os jogos, só perdeu pro Augsburg no alemão até agora. E perdeu uma na Champions que foi pro Arsenal. Então, na temporada passada perdeu 2 vezes no alemão só, falaram aqui, né? Então, tá fazendo um ótimo trabalho, sim. Né? Vamos para outra notícia. Do Bayern, dos bárbaros. Deus, rocha viva, aliança eterna na balada, te perdoe, te crescente vida. Deus angústia, dor, sofrimento, teu peito. Terra, fogo, terremoto.
Acreditamento. Vamos continuar aqui. Costumava ser muito magro. O meio-campista do Bayern de Munique acredita ser o modelo, Cristiano Ronaldo, seu enorme desenvolvimento físico. A estrela em ascensão do Bayern de Munique, Alexander Pavlovich, passou por uma transformação física radical, evoluindo de um jovem promissor e magro para uma força dominante no meio-campo. O jogador de 21 anos, entregue à seleção alemã, falou recentemente sobre sua trajetória, revelando como a lenda do futebol, Cristiano Ronaldo, o inspirou a ganhar massa muscular e melhorar sua conduta profissional. Enquanto se prepara para o importante clássico contra o Borussia Dortmund, bem que não é bem clássico, né? A mídia brasileira que fala. A Alemanha mesmo, um rival do Borussia, é o Schalke. Em cidades próximas, a maior rivalidade de lá. A segunda é do Werder Bremen e Hamburgo, né? E o Bayern é rival mesmo do Augsburg, que perdeu esse ano. O Nuremberg também, que é a cidade próxima também, né? O segundo maior campeão do alemão, para quem não sabe, né? Tem muitos anos que não ganha. É o time que mais caiu para a Série B também, para a C também, mas é o segundo maior campeão alemão. Tem um a mais que o Borussia. Tem 9, né? O Borussia tem 8, o Bayern tem 20, tem 30 e poucos, o Bayern. E 36, né? É, mas o outro rival do Bayern também é o outro time da cidade lá, que é o Munique 1860. Mas aí quando eles jogam, né? Dá briga entre os dois. O Nuremberg e o Augsburg são cidades próximas, eles são rivais por isso também. Vamos lá. A gente acha que a rivalidade é briga por títulos, mas não, é de regiões próximas. Pelo menos na Europa é assim. No Brasil eles consideram briga por títulos, né? Nos outros países não é assim não. Então vamos lá. A mídia brasileira que fala que é, né? Mas vamos lá. Pavlovich também discutiu sua profunda lealdade ao clube de sua infância e sua confiança inabalável nos maiores palcos do futebol europeu. Modelo Cristiano Ronaldo. Em entrevista ao Absolute Futebol, Pavlovich, de 21 anos, refletiu sobre as notáveis mudanças físicas que ajudaram a consolidar sua posição no meio-campo do Bayern. Ele admitiu que nem sempre teve a presença imponente que os torcedores veem hoje. Costumava ser muito magro antes. Eu era pequeno, erguido, um pouco franzino. Além disso, eu era reservado. Revelou revelou 9 vezes jogador da seleção alemã, acrescentando que seu corpo se desenvolveu enormemente, para atingir o nível de elite exigido na linha azarela. Vlahovic buscou inspiração na lenda portuguesa Ronaldo. Fez um barulho aí que foi um anúncio que abriu aqui antes de sair aí. Perdeu, mas já pausei já. Também uma coisa também que alguns times grandes da Europa, que tem algum pequeno na cidade que é rival, eles não consideram. O Bayern é humilde, né? E considera o Munique 1860. O Juventus, por exemplo. O Torino já foi grande, mas não é mais. Geração italiana que fala isso, né? Eu que tô falando. Tem mais uns 40, 50 anos que tá mal, né? Na minha opinião, quando o time fica muitos anos assim, deixa de ser grande. Ao Vasco tá uns 10, uns 12 anos, pra mim não deixou de ser, né? Mas quando o time tá uns 40, 50 anos mal, pra mim deixa de ser grande, na minha opinião, né? Mas foi diferente, meu respeito. Mas o Torino hoje em dia se apequenou, né? Digamos assim. Realmente era forte, foi a seleção da Itália. A Juventus não considera ele como rival, não. Considera o Milan e a Inter, mas principalmente a Inter. Internacional. Mas no caso do Bayern, ele considera, assim, o Munique 1860, mesmo que seja muito menor que o Torino, né? Vamos lá. O Bayern é humilde, né? Se concentrou ativamente para ganhar massa muscular e resistência para competir no meio do campo. Ele é, de modo geral, um modelo para mim. Um profissional exemplar em todas as áreas, explicou Pavlovich. Observando em seu corpo, se desenvolveu normalmente desde então, dando-lhe confiança para brincar com seus companheiros de equipe. E você, quem que é fã? Ele é fã do Cristiano Ronaldo. E você é fã do Messi ou do Cristiano Ronaldo? Eu confesso que gosto dos dois, né? Mas não sou fã de nenhum, mas eu gosto dos dois. Mas, tem um short aqui no final do vídeo, vai ficar, tá na descrição do vídeo também. Como você faz para assistir todos os jogos do Messi de graça? Não é nenhum site, assim, daqueles link piratas, não. Não é canais pagos, não é aplicativos, não. Tem um aplicativo também da Apple TV, né? É um lugar que faz. Mas tem uma outra maneira, legalizada, não é pirata nem nada. Você pode estar assistindo um short depois que eu explico, tá bom? Você que é fã do Messi, quer ver todos os jogos do Messi. Então outros jogos da Liga dos Estados Unidos também, né? Então outros jogos de futebol que passam nesse site também. Você dá uma conferida lá. Tô falando de Futimax, multicanais não, esses sites não são legalizados, não. Tô falando de um site que é legalizado, tá bom? Você pode ver à vontade. Lealdade vitalícia ao Bayern. A dedicação à sua evolução física rendeu grandes dividendos.
permitindo ao jovem jogar com uma autoconfiança excepcional. Sua posição na equipe principal do Bayern cresceu nas últimas 3 temporadas, chegando a 31 partidas em todas as competições até agora nessa temporada. Tenho muito autoconfiança, que é bola todas as bolas, este é o meu estilo de jogo. Me sinto melhor do que nunca, afirmou, reconhecendo que sempre há espaço para melhorias. Essa mentalidade o tornou um ativo vital para o gigante bávaro. O clube desde a juventude, Pavlovic vive uma realidade que milhões de crianças locais desejam e acolhe a ideia de se tornar um jogador de um único clube. Com contrato até 2029, permanecer em Munique durante toda a sua carreira é definitivamente uma opção para ele. Não conheço nada além do Bayern. Se tudo ocorrer como queremos aqui, não há motivo para fazer outra coisa, enfatizou o nativo de Munique. Quanto para o clássico, essa resistência mental e conexão profunda com o clube serão cruciais enquanto o Bayern se prepara para um grande confronto da Bundesliga contra o Borussia Dortmund. Embora a atmosfera no sinal do Duna Park seja notoriamente intimidante, Vlahovic insiste que está completamente pronto para a batalha entre os dois primeiros colocados. Adoro o clássico tanto como jogador quanto como torcedor. Correr na frente da torcida sud é impressionante, mas não me deixa nervoso, declarou. Em vez de ficar ansioso, o jovem meio-campista usa o ambiente hostil como combustível para elevar seu desempenho. Pelo contrário, isso me motiva. Mesmo quando criança, eu não tinha medo de nada que me acontecesse em campo, explicou. Ele observou que seu jogo sempre se manteve consistente, ressaltando que nem mesmo ficou nervoso durante sua estreia profissional, o que considera uma vantagem significativa. Vamos ver a última notícia do Bayern aqui para a gente ir para o próximo time. O Scient Company dá a entender que Manuel Neuer poderá fazer um retorno surpreendente antes do confronto com o Borussia Dortmund. Estou reparando que o Neuer está sendo na Copa da Alemanha e na Champions. Né? O outro goleiro reserva está no Campeonato Alemão. Mas parece que está querendo pôr o Neuer contra o Dortmund, está querendo dizer aqui. Vamos ver se é isso mesmo. É que o goleiro do Bayern se recupera rapidamente da lesão. Ele se lesionou, eu não sabia. Vamos ver aqui. O técnico do Bayern de Munique, Scient Company, deu uma notícia otimista sobre a condição física de Manuel Neuer, antes do tão esperado Der Classic. O goleiro veterano de 39 anos se recuperou surpreendentemente rápido de uma lesão na panturrilha. Pode fazer um retorno dramático à equipe titular contra o Borussia Dortmund, um signal Iduna Park neste sábado, um grande impulso ao líder do campeonato. Atualização sobre a lesão de Manuel Neuer. O Bayern pode receber um grande reforço defensivo antes do Der Classic, com o técnico Company, dando a entender que Neuer pode fazer um retorno surpreendente. O goleiro veterano de 39 anos está afastado dos gramados, desde que sofreu uma lesão na panturrilha durante a vitória por 3-0 sobre o Werder Bremen. Há 2 semanas, levando muitos a supor que ele perderia a importante viagem ao final do Iduna Park. No entanto, sua recuperação progrediu muito mais rápido do que o departamento médico havia previsto inicialmente, colocando-o de volta na disputa por uma das partidas mais importantes do calendário. Company falou com a imprensa na manhã da sexta-feira, admitindo que a rápida recuperação do capitão do clube pegou a comissão técnica completamente surpresa. Embora a decisão final dependa do último treino antes da equipe viajar para Dortmund. Company avalia opções para a posição de goleiro. Durante a coletiva de imprensa pré-jogo, o técnico belga deu uma atualização bastante otimista sobre a situação, mantendo as portas abertas para seu indiscutível goleiro titular. Manu parece estar muito bem, na verdade. Pensávamos que ele ficaria fora por muito tempo. Ele está indo bem e pode até treinar hoje, explicou o Company, observando que eles estão acompanhando de perto sua evolução antes do confronto pela Bundesliga. O técnico também esclareceu o plano de contingência caso o veterano não passe no teste físico de última hora. Eu falei errado, o Neuer que está no alemão, eu falei que era o outro goleiro. Né? O outro goleiro estava na Champions e na Copa da Alemanha. Falei errado. Então vamos continuar aqui. O Neuer estava lesionado, por isso que eu estava no alemão também. Vamos lá. Confirmando que o goleiro reserva Jonas Ulbig, de 22 anos, está atualmente preparado para assumir a posição. Pode não ser suficiente para amanhã. Se não for, então vamos jogar com Jonas Ulbig, acrescentou, expressando confiança no jovem substituto. Enfrentaria a difícil tarefa de substituir uma lenda que ostenta 26 vitórias em 44 partidas históricas contra o Black and Yellows, que é o Borussia Dortmund, conhecido também como BVB também. Dortmund sofre reféns na Liga dos Campeões.
próximo clássico tem um peso imenso, dada a atual classificação da Bundesliga. O Company está abraçando totalmente a intensa rivalidade, o desejo mútuo pela supremacia nacional. Enquanto o Bayern e os bávaros entram no confronto mantendo altos padrões, seus rivais amargos estão atualmente lambendo suas feridas após uma espetacular eliminação por 4-1 da Liga dos Campeões. As mãos do Atalanta na quarta-feira. Após essa derrota esmagadora no meio da semana, a Company se recusa a subestimar os anfitriões ou se concentrar em seu frágil estado psicológico. O Borussia ficou vários anos sem ganhar do Bayern, mas ganhou ano passado, né? Inclusive, uma das derrotas do Bayern ano passado foi o Borussia, né? De 1-0, né? Um placar magro. Né? Sugerindo que derrotas por 12 anos sem ganhar, né? O Borussia, né, do Bayern. Ou patava ou perdia, né? Sugerindo que derrotas tão pesadas muitas vezes podem provocar reações imprevisíveis e perigosas de um adversário ferido. Pode acontecer qualquer coisa. Obviamente um revés. O tipo de jogo em que o Dortmund também poderia ter avançado. Mentalmente isso sempre causa algum efeito. O resultado pode ser positivo ou negativo. Aí o técnico do Bayern imprensa, prevendo uma batalha acirrada no sábado. Então é isso, né? Obrigado você que ficou pelo Bayern. Se quiser continuar, vamos falar do Santos, tá bom? Infelizmente o Santos foi eliminado pelo Novo Horizontino no Paulista, né? Você que é torcedor fala assim, não vai ter jogo nesse final de semana do Santos. Mas porém o Santos joga terça-feira contra o Mirassol, no Campeonato Brasileiro, provavelmente. Vou ver se é mesmo. Vou ver com vocês o local que passa e já retorno. Pra mim é certeza, mas às vezes acontece passar na Sport TV, às vezes passa na Globo Paulista também, né? Pode ser que naquele GE passa, ou então na Cazé também, né? Por isso que eu vou olhar. O mesmo jogo que passa na Cazé passa na Record também, né? Vou dar uma olhada aqui já retorno. Eu tinha esquecido que a Prime Video, que é um aplicativo de série, né? Comprou o Brasileirão e a Copa do Brasil também. Esse jogo vai ser no Prime Video, tá bom? Quando você também tiver o canal Sport TV de Portugal, ele também passa. Né? Passa times do Brasil lá também, sul-americana, brasileiro. Né? Quando, é no, quando é no Amazon, tem nesse Sport TV de Portugal. No Sport TV do Brasil não, é de Portugal. Né? Vamos lá. Neymar decide com um golaço, Santos bate Vasco e deixa a lanterna do brasileiro. Não vou ler completo, né? Vou tiro. Neymar marca pelo Santos contra o Vasco e pede silêncio na vila. Mas aqui eu vou ler porque que ele pediu silêncio. Já que abriu o placar na Vila Belmiro, um duelo pela quarta rodada do Brasileiro. Neymar tratou de provocar a torcida do Vasco presente na Vila Belmiro. Ao abrir o placar para o Santos na quinta-feira, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas nem seria isso mesmo que ele provocou o Vasco. Depois do gol marcado aos 25, eu comecei a ler que eu imaginei. Depois do gol marcado aos 25 minutos do primeiro tempo, a camisa 10 fez um gesto pedindo silêncio na direção do setor destinado aos vascaínos, no estádio. Também dançou a lá Vinícius Júnior bandeirinha de escanteio, localizado dentro do setor visitante. Tanto o Cac quanto os outros jogadores do Santos sofreram provocações desde o aquecimento pela goleada sofrida no ano passado, para o mesmo Vasco. A partida realizada no Morumbi pelo Brasileirão 2025. O Vasco fez 6-0 e registrou a maior vitória da história do confronto entre os alvinegros carioca e paulista. O detalhe ainda foi na casa do Santos, né? Nem quero lembrar disso. Mas todo mundo fala que eu vou derrubar o treinador na época, né? Eu prefiro acreditar que foi mesmo. Top 10. O gol anotado nessa quinta-feira colocou o Neymar entre os 10 maiores artilheiros da história do Santos. O cara que chegou a 151 bolas nas redes adversárias, igualou a Tite, o 10º quesito. O próximo na lista é Pagão, que fez 157 gols pelo Peixe. As capas dos jornais após Santos 3-1 Vasco. Então, não vou ler não, tá bom? Santos encaminha a contratação de Elano para cargo na base. Também não vou ler completo também. Ela acerta a rescisão com o Guarani e pode ser gerente geral das categorias de base. Vamos ver se tem mais alguma notícia aqui também. Zalov fecha com Mila e surpreende torcedores. Zalov já foi do Santos, né? Robinho entra na negociação pela renovação do filho. E Santos tenta resolver a situação. É isso que completa. Né? Após perder espaço sob o comando do técnico, o jogador tem seu futuro definido pelo pai, que segue no presídio. O Santos conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Vasco por 2-1, com 2 gols de Neymar.
Uma partida emocionante na última quinta-feira, 26, na Vila Belmiro. Com esse resultado, o time chegou a 4 pontos em 12 pontos disputados. O técnico vinha pressionado no alvinegro para obter um bom resultado e conseguiu mostrar evolução em campo. No entanto, algumas escolhas feitas pelo treinador ainda surpreendem, como a ausência de Robinho Júnior na equipe. Mais ou menos, eu não achei que ele foi tão bem assim, não. Inclusive, estou achando ele meio fraco para o Santos. Robinho Júnior é visto como um grande promessa da base paulista, mas nos últimos jogos tem perdido espaço, né? Eu falo fraco é o treinador, esqueci de explicar. Mesmo sendo bastante apoiado pela torcida durante as partidas. O futuro do jogador é uma incógnita. Todo inseto na equipe é uma pergunta. Todas as informações exclusivas do Walla VIP, a situação de Robinho Júnior dentro do clube paulista está sob a responsabilidade do pai dele. Totalmente cumpre pena em Tremembé. O jogador ainda está em processo de renovação de contrato com o Santos. Mas, devido às poucas oportunidades que vem recebendo, seu futuro no clube permanece indefinido. O objetivo é que ele consiga ter mais chances para evoluir e mostrar seu potencial, então, trabalhando por mais. Sempre que teve a oportunidade na equipe principal do Peixe, Robinho demonstrou um grande potencial. No entanto, sua preparação física tem deixado a desejar, que é compreensível considerando sua idade. Por conta disso, ele perdeu espaço para outros nomes e não conseguiu manter uma sequência de jogos. A situação tem gerado preocupação, especialmente ao pensar no futuro do jogador dentro do clube. Tem outras duas notícias sobre isso também, né? Vamos ver se tem outra. O técnico explica mudança na escalação do Santos e destaca a estratégica específica para a vitória. Após a vitória do Santos sobre 2-1 sobre o Vasco na Vila Belmiro, o técnico Juan Pablo detalhou em entrevista coletiva as alterações promovidas na equipe titular. Explicou a estratégia do Peixe adotada à partida. De acordo com o treinador, a escalação foi definida a partir de uma análise que envolveu tanto o adversário quanto o momento vivido pelo próprio time. São estratégias de jogo, ou momentos também, ou que precisava da partida, sempre analisamos um pouco o adversário. Mas nessa oportunidade formamos uma análise própria, que precisava do momento, afirmou. O técnico destacou que a escolha dos 11 iniciais não significa uma formação definitiva para os próximos compromissos. O comandante destacou que costuma avaliar constantemente o rendimento da equipe antes de tomar decisões. Eu preferi começar com essa escalação desses 11, mas isso não significa que isso vai repetir. Eu sou um treinador que analisa muito o meu próprio time, analisa momentos, e a partir dessa análise eu confio em todos os jogadores. Cada jogo tem uma estratégia também, completou. Como resultado, o Santos chegou a 4 pontos e subiu para a 13ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, deixando as últimas posições, após um início de competição marcado por pressão e resultados negativos. O próximo compromisso do Peixe será apenas dia 10 de março, contra o Mirassol fora de casa. A vitória contra o Vasco tirou o time do Z4. A expectativa agora são de dias melhores no CT e Repelé, após uma semana turbulenta. É isso, né? Obrigado você que ficou pelo Santos. A gente vai falar do Grêmio agora. Depois a gente vai para o Manchester City para encerrar, tá bom? Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Então vamos falar agora do Grêmio, então, tá bom? Primeiro vamos falar do horário, né? Lugar de passa. O Grêmio vai jogar a final, né, do Campeonato Gaúcho contra o Inter. São 2 jogos. O primeiro vai ser domingo agora. Vai ser às 18 horas. Vai passar também na Globo do Rio Grande do Sul. A RBS, que é um canal que tem só no Rio Grande do Sul, né? Passa jogos de Grêmio e Inter também. Às vezes a Globo de lá passa outros jogos, né? Às vezes acontece. Vai passar também. Teve contra o Juventude, teve um canal do YouTube que passou. Vamos ver se nele vai passar. Já retorna. O Premiere também passa. Vou ver se o Sport TV também passa. O Sport TV é só alguns jogos, né? Mas no Premiere os jogos. Vou ver se no Premiere também. Vou ver se no Sport TV passa do Brasil, né? Se nesse canal do YouTube vai passar a final também. Já retorna. Vai passar no Sport TV também. No canal do YouTube não vai passar não. Ele passou só a semi contra o Juventude e só um jogo também, né? O jogo da volta não passou também não. Mas teve audiência baixa, você comprou só um jogo, sabe? Dito isso, vamos para as notícias então.
Grêmio reforços incertos para o Grenal da Arena. Vou ler isso aqui completo. Né? William Monsalve e TT não tem presença garantida, mas Arthur certamente estará de volta no jogo de ida na final do Gauchão. Mais de 24 horas após vencer o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, o Grêmio já iniciou a preparação para o Grenal 450, válido pelo duelo de ida da final do Gauchão. Para o confronto na Arena, Luiz Castro vive a expectativa de poder contar com o retorno de 4 jogadores, que foram desfalques no meio de semana por causa de problemas musculares: Arthur, Monsalve, William e TT. Gostaria de ter para o Grenal, vamos ver se é possível ou não, disse Castro, sobre Monsalve e William. Entrevista coletiva depois da vitória sobre o Galo, em Porto Alegre. O caso de Arthur é o mais simples. O volante foi poupado diante dos mineiros por causa de um desconforto muscular, após atuar os 90 minutos contra o Juventude em Caxias do Sul. Antes de eu continuar aqui, só falar uma coisa. Eu gostei muito da atuação, né, do Grêmio contra o Galo. Jogou bem melhor, né? Até antes da expulsão já estava melhor também. Já participou do treinamento de quinta-feira pela manhã no CT Presidente Luiz Carvalho. Consequentemente, deve entrar em campo para encarar o Inter neste domingo, às 18 horas. Recuperado de lesão na coxa esquerda, Gonçalves foi liberado pelo departamento médico e pode ser uma das surpresas entre os relacionados para o clássico. Em um primeiro momento, porém, ele não tem condições de atuar mais de 45 minutos. Outra dúvida no mesmo setor do campo é o William, em recuperação de um edema muscular. O jogador foi sequer relacionado para as duas últimas partidas do tricolor. O outro mistério do Grêmio para o Grenal é TT. O meio atacante sofreu uma lesão muscular na coxa direita diante do Juventude, num duelo de ida da semifinal do Gauchão, com a previsão de recuperação é de 10 a 14 dias. Isso seria completado justamente no domingo do clássico. E tem chance de estar pelo menos no banco de reservas na Arena. Luiz Castro espera contar com Monsalve, William e TT, os últimos dois treinamentos antes de encarar o Colorado. Estão agendados para a tarde desta sexta-feira e amanhã de sábado. CT Presidente Luiz Carvalho. Os mistérios serão desvendados nessas duas atividades, nas quais o técnico português vai definir a equipe titular. No mercado da bola, Cristaldo rescinde com o Grêmio, será reforço do Calheiros. Não vou ler completa, não, só o título. Deus te abençoe e te dê mudança de dias, tá bom? Não vou para você trilhar, você passar. Tem aqui também a provável escalação do Grêmio contra o Internacional pelo Gauchão. Deixa aqui pro final, se eu esquecer não tem problema. Porque é provável a escalação, não é certeza que vai ser essa, né? Mas, o Grêmio conta com retornos para o Grenal das finais do Gauchão. Vamos ver qual retorno que é. Vai falar aqui, né? O Grêmio terá volta de jogadores importantes para o Grenal 450. Acontece neste domingo, dia 1, às 18 horas, na Arena. Inicia as finais do Campeonato Gaúcho. O técnico Luiz Castro vai promover o retorno do volante Arthur, poupado no Brasileirão, na vaga de Nardoni, que não está inscrito no estadual. TT também deve retornar ao lugar de namorado. Enquanto isso, William e Gonçalves se recuperam de problemas musculares. São dúvidas para o clássico. Vamos já próximo aqui, né? Rodrigo Matos livra-se desse pedaço após queda de oferta de banco, caos e Grêmio de saída. A Libra tem sua existência ameaçada tanto por causa do caos interno e da retirada de propostas do banco daí. Isso aqui é paga, pessoal. Não vou continuar lendo a notícia por isso. Vamos para o próximo. Vamos falar um pedacinho, depois tem que pagar, né? Para ler o resto. Não vou pagar para ler, né? Lógico. Em torno do CT do Grêmio passa por obras. Eu não vou ler por completo também. Qual é a provável escalação para a gente ir para o City depois, né? Vamos ver aqui se já vai falar. Um minutinho. Provável escalação do Grêmio contra o Internacional. Gol, né? O Everton ainda não conta com 100% da confiança dos torcedores, mas tem uma atuação segura contra o Galo. Realmente não estou gostando muito dele, não. Estava preferindo o Thiago Volpe, né? Estava gastando muito fazendo defesa difícil. Não é que o Thiago Volpe era do São Paulo, fazer graça, né? Goleiro frangueiro, ruim demais, né? Até pro Grêmio estava gostando, fez muitas defesas difíceis. Fazer alguns gols de pênalti também. Agora o
Já o Everton, qualquer bola que vai pro gol dele entra, né? Ele não é mais aquele Everton do Atlético Paranaense, do Palmeiras, mas porque perdeu o reflexo, o brilho, né? Qualquer bola que vai no rumo dele entra, certeza. Uma outra que ele cata, mas é muito difícil, não ele entra no gol. Não tô gostando tanto dele mais não, né? Aquele, inclusive na época dele do Atlético Paranaense, mesmo que ele fosse muito bom, na época do Palmeiras também, eu não gostava tanto dele. Eu já sabia que ele ia ficar ruim, talvez. Né? Mesma coisa daquele Muralha também. Figueirense catava tudo, mas todo mundo falava que ele era bom demais, eu não gostava muito dele mesmo assim. Ele ficou ruim, realmente. Né? Acho que eu tava imaginando que ele ficaria ruim, por isso eu não gostava tanto dele, por isso. Vamos lá. Lateral direita, Pavão. Marcos Rocha, João Pedro aí embaixo. Já não vou pro sair porque a torcida pediu pra sair, falou que eu era estrangeiro, não sei o quê. Mas enfim, não era bem assim. Esse Cássio decidiu improvisar a ponta na função e ele deu conta do recado. Com isso, o treinador indicou que ele estará no X1 inicial do Grenal. O zagueiro Balbuena, retornando da lesão nessa temporada, o experiente zagueiro foi preservado contra o Galo, mas deve retornar à titularidade. Outro zagueiro, Gustavo Martins, destaca nas jogadas aéreas, defensivas e ofensivas. O jovem é um dos cotados para começar jogando no Grenal. Wagner Leonardo é uma alternativa. Lateral esquerda, Marlon. O defensor vem de uma grande atuação no jogo passado, sendo o principal responsável pela vitória, uma assistência e um gol. Volante Noriega, zagueiro de ofício, o jogador se adaptou muito bem como homem de proteção da zaga e vem de excelente atuação. Tem o volante Arthur também, cérebro do meio de campo do Grêmio, volante auxilia na marcação e sempre participa ativamente das jogadas ofensivas do time. O meia Gabriel Mack, principal nome na semifinal do Gauchão. A jogada imortal é mais um que deve seguir entre os titulares para o clássico. Não sabe uma opção. O atacante TT se recupera de lesão e é dúvida, mas será utilizado sendo condições de jogo. É uma das apostas do tricolor para o ano. O atacante Amuzu, rápido e habilidoso. O atacante é uma das principais válvulas de escape do imortal nessa temporada, mas esteve abaixo nos últimos jogos. O atacante Carlos Vinícius também, esperança de gols do ataque gremista. O centroavante sabe muito bem como é balançar as redes no Grêmio. Então é isso, irmãos. A gente leu todas as notícias do Grêmio. Obrigado você que ficou pelo Grêmio. Você que ficou pelo Manchester City, obrigado por ter esperado. Você vai avançar, você vai subir de nível. Aqui tem uma moça que me assiste, né? Ela torce tanto pro Santos quanto pelo City. Né? Ela já viu o Santos, já. Se você tiver ficado pelo City também, obrigado. Então, eu torço pros dois, né? Tanto o Santos quanto o City. Tem um rapaz que me assiste também, que vem pelo City também. O time brasileiro dele é outro, né? Se você ter ficado até o final também, obrigado. Se tiver ficado, né? Não sei se ficou, né? Você vai avançar, subir de nível. O título da obra Desenventura mudou inveja da nossa vida. Amém. Fala pessoal, mas City joga amanhã contra o Leeds United, né? Da Premier League. A maioria das vezes que o City joga contra times pequenos, só passa no Disney+, que é um aplicativo. Quando é contra o Arsenal, esses mais fortes, né? Costuma passar, como é que chama? Nos canais ESPN, né? 1, 2, 3 e 4, né? Ou na ESPN. No Brasil também, tem ESPN no Brasil também. Mas tem uma vez só que passou na Export, só um jogo do City só. Foi só um. Ela passa mais do Everton, de times pequenos também, né? Mas vamos ver com vocês aqui se vai passar só no Disney mais mesmo, já retorno. Tá falando aqui que vai passar no Export também, mas eu acho que não. Tá? Um jornal que tá falando isso. Vou olhar no site da Export, tá? É o jogo do Alemão, do Bayern. Então não vai passar não. Eles só achavam que ia, né? Esse site falando. Vai passar na SPN também. Eu não sei se é no normal ou não. O site uma vez trouxe da SPN só, mas não era na SPN normal que estava passando, era no 2 ou no 3, não sei. Mas eu creio que é só no Disney mais mesmo, que eu já reparei que os jogos do City contra os times pequenos é só no Disney mais. As pessoas estão mandando falar uma coisa aqui também, eu sou cristão, né? As pessoas que estão me vendo estão pensando o seguinte, será que eu tenho esses aplicativos tudo para assistir os jogos? Não, eu não tenho. Alguns sites não são legalizados, né? Alguns sites não são legalizados, eu assisto por lá, né? Uns 4 sites que eu conheço que não são legalizados, né? TV por assinatura, essas coisas não. Assisto por esses sites. E também
Se quiser estar sabendo, eu não posso falar aqui porque aqui é o YouTube, né? Não posso divulgar de pirataria. Se quiser estar sabendo, tem meu e-mail aqui na descrição. Eu te falo qual site que são. Tem dia que eles não entram também, tem dia que não tem o jogo lá também. Então tem que contar um pouco com a sorte, né? Mas eu assisto por lá, tá bom? Quando não dá certo num, eu tento no outro, tô fazendo assim. Tem dia que não dá certo nenhum, tem dia que dá certo. Alguns que é sem transmissão não, perdão. Sem narração. Alguns têm narração também. Outros são narrações gringas também, né? É dessa forma. Assisto meus times desse jeito, tá bom? Só assisto meus times no futebol só. Eu tento revezar ali, que às vezes dá no mesmo horário. Cada vez eu vejo um, né? E não é todo jogo que eu assisto também, não. É só alguns jogos. Questões, eu tenho que fazer minhas coisas pessoais também. Questões de ir pro culto, igreja, essas coisas também, né? Então é isso. Quando eu assisto no YouTube, eu vejo no YouTube também, né? É isso também. Então vamos lá. É... Champions League define oitavas de final. Manchester City versus Real Madrid voltará a acontecer. Exclusão direta na Champions mesmo. Então vamos lá. A maioria das vezes deu Real, mas algumas vezes deu City. Mas a maioria dá Real. É... Tem também aqui o palpite, né? De Leeds versus Manchester City. E também o local que vai passar, já vi com vocês. Uma notícia aqui em inglês do City, eu vou traduzir, depois tem mais outras duas. Sobre aquele site também, tem dia que dá certo, mas tem dia que trava também. Tem dia que nem tem o jogo lá também, não tem. Mas enfim. Guardiola, estamos prontos para o desafio em Anfield. O Guardiola espera um confronto difícil na Premier League, contra um Leeds United em boa fase, com apoio fervoroso da torcida em Elland Road. O City fará uma curta viagem até o West Yorkshire no sábado, 28 de fevereiro. O jogo começará às 17h30 horário do Reino Unido, contra o time de Daniel Farke. O gol de Phil Foden nos acréscimos garantiu a vitória sobre o Leeds por 3-2 no início da temporada no Etihad, depois que os visitantes quase conseguiram um ponto após estarem perdendo por 2 gols. Nossos adversários foram derrotados apenas 2 vezes em seus últimos 16 jogos, em todas as competições. Perderam apenas uma vez em casa desde novembro. Ellen Hodge, Ellen Hodge e Daniel obteve bons resultados recentemente, disse Guardiola em sua coletiva de imprensa pré-jogo. Eles foram a Stamford Bridge, Chelsea e Villa Park, Aston Villa, e obtiveram bons resultados. Eles têm até um incentivo da torcida em casa. Nós estamos prontos para este desafio novamente. Em 10 anos não fui a Elland Road muitas vezes, desde que Marcelo Bielsa os levou à Premier League. Temos ido lá. E é um estado incrível com uma ótima atmosfera, nós sabemos disso. Acho que existem muitos estádios da Premier League que são tradicionais e realmente bons. Elland Road é um deles. Guardiola deu aos seus jogadores um tempo de folga, uma rara folga no meio da semana para os Blues, antes de mais uma sequência intensa de jogos. Jamie Doku participou do seu primeiro treino e o treinador disse que espera que o resto do grupo tenha conseguido se recuperar. Vocês sabem qual é a ideia, não? É ir para as Maldivas. Maldivas. Disse ele quando questionado sobre a possibilidade de seus jogadores terem um período de descanso. Desde setembro e outubro as semanas não têm sido longas, então, no momento em que você pode ter algo, aprendi que neste país menos é mais. Você treina menos por causa da agenda? Precisa limpar a mente e as pernas para voltar melhor. Sobre a pausa extra, ele disse: se vencermos, terá sido perfeito. Não teremos que jogar a cada 3 dias. E descansamos bastante. Fizemos ótimos treinos e estamos prontos para ir ao Road. Tem que negócio falando do jogo aqui, mas é ingresso, outras coisas. É os Estados Unidos, né? Estados Unidos não, na Inglaterra. Não vou ler, não. Tottenham e Juventus travam disputa por brasileiro do Manchester City. Eu salvo que eu nem vou ler porque eu já sei que é, tem a foto dele aqui. Premier League, Arsenal tenta manter City à distância contra o Chelsea. A notícia do Arsenal eu não vou ler também. Vê se tem mais alguma para a gente encerrar. Tem mais outra notícia aqui do Guardiola, né? Pepe Guardiola. Antes da gente continuar falando das notícias do City, tá bom? Fala só uma coisa que o Espírito Santo queria me falar também. Eu sou cristão, né? Pra quem não sabe. Talvez o Espírito Santo podia ficar ver sem futebol em 2023, 2024.
2022, 2023, 2024. Lá pro finalzinho de 2024 foi que eu podia voltar, se eu quisesse. Mas eu voltei a ver mesmo só em 2025, eu vi só o Mundial de clubes, né? Na casa. Não foi todos os jogos também, não. Foram jogos do City, do Bayern e alguns outros também, mas não foram todos. É... Aí depois, esse ano que eu resolvi voltar a ver de novo, né? Eu tô vendo só meus times, assim, e quando eles jogam no mesmo horário, eu vejo o time falando mais, né? Ou então o melhor jogo, alguma coisa assim, tá bom? Pensando pra falar isso também. Vamos continuar aqui, né, vendo as notícias. O Guardiola é cotado para assumir nova função surpreendente no Manchester City. Enquanto lenda do clube exorta proprietários a mantê-los por mais tempo possível. O Guardiola foi indicada para uma nova função surpreendente no Manchester City. Os proprietários do clube instruídos a mantê-lo no clube pelo maior tempo humanamente possível. Relatos sugerem que o ex-técnico do Barcelona poderia deixar o clube no final da temporada. Pepe indicado para a nova função. Embora haja relatos de que Guardiola poderia deixar o City no final da temporada, encerrando uma era de ouro no Etihad Stadium, o ex-técnico Stuart Pearce acredita que ele deve permanecer no clube pelo maior tempo possível, podendo até mesmo assumir o cargo de diretor de futebol no futuro. Você olha para todos os clubes de futebol ao redor do mundo e vê como alguns deles são estáveis, o Manchester City é um dos mais estáveis de todos. Como técnico, você não vê o uso de proprietários clamando por manchetes, mas será muito difícil substituí-lo quando ele sair. Isso irá Beto. Se você pensar em um substituto semelhante, eles têm clubes afiliados em todo o mundo. Mas será que tem treinadores em todo o mundo que possam vir de outros clubes? Pode ser algo para o futuro, uma mudança total de estilo pode atrasá-los um pouco. É possível replicar o que ele já conquistou? Outra pergunta. Isso é absolutamente incrível. Obviamente eu estava no City antes da chegada da riqueza e da prosperidade. Então dá para ver o impacto que ele causou. Eu tentaria mantê-lo por tanto tempo quanto fosse humanamente possível. Nos últimos anos tem havido rumores que ele vai se aposentar. Pessoalmente, se eu fosse o City, eu simplesmente o manteria lá. Só para ter que mantê-lo como diretor de futebol depois disso. Atualização sobre o futuro de Guardiola. Guardiola já foi questionado sobre seu futuro várias vezes nessa temporada. Em janeiro ele disse: tem um contrato, já disse isso milhões de vezes. São 10 anos aqui, um dia eu vou embora, mas tenho um contrato. Ele foi questionado novamente sobre o mesmo assunto na sexta-feira. E repetiu a mesma resposta. Tenho mais um ano de contrato. A pergunta é a mesma de 1 ou 2 meses atrás, mas vou repetir a mesma resposta. Apesar do mistério em nome do futuro de Guardiola, os dirigentes do City insistem que não sabem os planos do técnico para o futuro. De acordo com a ESPN, fontes próximas à agência que trabalha com o representante de Guardiola acrescentam que qualquer informação sobre o futuro do técnico do City é fortemente protegida. Os rumores teriam sido gerados por conversas entre executivos, agentes e jogadores rivais. Mas as especulações sobre uma possível saída de Guardiola no meio do ano não param. Não seria surpresa se esta fosse a última temporada do catalão no time da Premier League. Guardiola conquistará o título? Outra pergunta. Guardiola conquistou a Premier League 6 vezes com o City. Ganhou 8 vezes também a Copa da Liga Inglesa, né? Na Inglaterra umas 2 ou 3 vezes. Ganhou várias Supercopas da Inglaterra, não sei quantas, mas ganhou várias. Ganhou uma Champions, um Mundial também, contra o Fluminense, de 4-0. Na final, e ganhou a semi também, claro, o europeu jogava a semi ainda. E ganhou uma Supercopa da Europa também, bastante coisa, né? Mesmo assim, estava querendo sair do BB 2023, porque eu achava que não estava tão bom assim, mas eu acho que não tem muito tempo no time, as pessoas vão conhecendo a maneira dele de jogar, vai parando de dar certo, né? Tanto de lá pra cá, não ganhou mais nada, né? Tanto. No passado foi vice na Copa da Inglaterra, né? Um time nunca tinha. O Crystal Palace do John Textor, um time nunca tinha ganhado nenhum título na história, né? Esse ano ganhou de novo no passado. 2024, na verdade, né? 2025 eles ganharam de novo a Supercopa em cima do Liverpool, né? Na Inglaterra. O segundo título da história. Mas, mesmo assim, não tô gostando tanto dele, não. 2023 para cá, eu acho. Não porque não ganhou mais nada, não. É que eu não tava gostando dele mesmo. Acho que os times já sabem o jeito que ele joga, né? Mas enfim. Vamos continuar aqui. O Diallo conquistou
6 vezes, né, com o City. Sua equipe está atualmente 5 pontos atrás do líder Arsenal. Um jogo a menos. O Arsenal tá jogando bem mais. Arsenal e Bayern, né, vão ser os melhores futebols da temporada. O Bayern está 11 pontos à frente do Borussia. O Arsenal está menos que o City, mas o inglês é mais difícil que o alemão. O alemão tem 5, 6 times bons só, né, no alemão. Ou o espanhol também. Mas o inglês, todos os times são fortes, até os que estão na zona de abaixamento também. A segunda divisão todos são fortes também. É o campeonato mais difícil que tem, né? A terceira tem alguns fortes também, uns 10 fortes. Então é um campeonato muito difícil. Né? Tanto que o City já foi eliminado algumas vezes para time de terceira divisão na Copa da Inglaterra, já, né? Algumas vezes. Claro que estava com o time reserva, mas mesmo assim. Em declarações na semana passada, ele insistiu que não tinha nenhuma preocupação real na disputa pelo título. Dizendo aos repórteres, 12 jogos é muito tempo. Meu Castro é tudo que me preocupa. Não estou preocupado com a final da Copa da Liga contra o Arsenal, até que ele chega. É notícia antiga, né? Porque jogou contra o Newcastle já e ganhou já 2-1 de virada. Agora é Newcastle descansa e depois Leeds. Não sei o que vai acontecer nos próximos 12 jogos. Não falei nem um segundo sobre isso com meus jogadores. Ontem e anteontem foi Newcastle, Newcastle, Newcastle. Não foi sobre a posição ou a tabela. Não poderia me importar menos, são 12 jogos. Faça-me essa pergunta com 2 ou 3 jogos e eu responderei. Mas 2 jogos restantes é uma eternidade. Essa é a única verdade que tem. Tá faltando 11, já enfrentou o Newcastle, né? Tá faltando 11. Né? Eles estavam 9 pontos à frente, porque tínhamos um jogo a menos. Quando todos tiveram os mesmos jogos, depois teremos as diferenças. Muitas coisas vão acontecer até o final da temporada. 70% dos jogadores são novos, então eles não têm experiência nesse tipo de situação. A experiência é vencer, né? No julgamento que o Arsenal tinha, empatou com o Wolverhampton, jogou, né? Já. Vamos ver se tem mais alguma notícia aqui, né? Pra encerrar. A Newcastle foi comprada em 2022, né? Por um milionário. Ele é mais rico que o dono do City e do PSG ainda, que eram os times mais ricos que tinha. E do Chelsea também, então o dono do Chelsea saiu naquela guerra da Ucrânia, né? Ele era russo. Aí um cara acabou de comprar o Everton. O Everton ficou brigando pelas 4 posições, né? 2022 com o Ancelotti. Eles mandaram o técnico embora também. A guerra da Ucrânia que começou. O dono do time, quer dizer, perdão. O Ancelotti queria continuar, mas se for só sair se fosse pro Real. O salário dele era o dobro do Real, mesmo assim eu preferia ir pro Real. O Everton nos últimos anos, né? Desde 2013, desde 2016 não vai para nenhuma competição europeia. 2016 foi para a Liga Europa, né? Na verdade, depois de 2016 foi algumas vezes sim para a Liga Europa. Desde 2020, na verdade, não vai. 2016 em diante só foi para a Liga Europa. Vai. Um tempo que não vai para as competições. Mesmo sendo um time grande. Ele não tem o mesmo dinheiro que os outros. Quando teve, o dono teve que sair por causa da guerra. Mas enfim, o dono do Newcastle é mais rico de todos, né? 15 vezes mais. O nome do City, do Chelsea, o antigo dono do City do PSG e o antigo dono do Chelsea também, né? Mais rico que eles. Acho que não tinha ganhado título ainda, mas uma Copa da Liga no ano passado, né? Foi o primeiro título deles rico, né? Milionário. Já tinha outros títulos, já tinha 4 ingleses. A Copa da Inglaterra tinha umas 4 ou 5. Da Liga tinha umas 2, ganhou mais uma. A Copa da Inglaterra tinha algumas também. Eles só não tem títulos internacionais. Agora, esse dono rico deve ganhar mais coisas aí, né? No Newcastle. Vamos ver se tem alguma notícia do City pra gente encerrar. Tem 2 inglesas aqui, eu vou traduzir elas e a gente encerra o vídeo. Os as 2 é falando da Champions, então eu vou encerrar o vídeo então. O Jus oferecer no devido tempo, na Palmeiras e cedo no livro. Vale mais que muitos mijados. Pode descansar e repousar em segurança. Eu tenho isso até semana que vem. Até o próximo vídeo do canal.